Você sabia que as águias são um símbolo de liberdade? E principalmente porque elas não têm limites para a distância que podem voar ou até mesmo por quais animais podem caçar. É difícil acreditar, mas as águias já foram filmadas atacando animais com o dobro do seu tamanho, equipadas com habilidades excepcionais como visão aguçada, um bico que pode causar sérios danos e garras afiadas com um aperto 10 vezes mais forte que o de um ser humano. É seguro dizer que as águias têm o que é preciso para derrubar praticamente qualquer animal. Hoje, vamos mostrar a vocês os 20 ataques de águia mais incríveis já filmados. Número 20. Javali. Javalis são porcos selvagens. Famosos como tal, eles não são imunes a todos os tipos de predadores. A águia não é exceção. Esta família de javalis estava ocupada se alimentando quando, de repente, uma águia desceu para atacá-los. Quando confrontados, tentam evitar a briga, pois os porcos preferem correr a revidar. Sim, eles não usam suas longas presas, a menos que suas patas não possam carregá-los para um lugar seguro. Então, eles apenas correm. Infelizmente, para o filhote de javali, ele não foi rápido o suficiente para fugir da águia. Ele foi preso no chão e arrastado com uma das garras. Número 19. Lobo. O próximo animal a aprender uma lição dolorosa sobre não andar sozinho é este lobo. Os lobos são conhecidos por andar em matilhas e encontrar força em sua unidade. Não podemos dizer por que este, em particular, está sozinho. O lobo solitário estava andando pela neve quando sentiu algo incomum. Por curiosidade, deu algumas olhadas antes de perceber que a águia estava sobre ele. Imediatamente, correu a uma grande velocidade, mas a águia calculou seu movimento com bastante precisão. Combinou com a velocidade do lobo e o atacou. O rosnado e os dentes do lobo não foram suficientes para assustar a águia. A águia rapidamente derruba o lobo e foi imediatamente acompanhada por outra águia, talvez para oferecer apoio ou participar da festa. Número 18. Raposa. Um dos piores erros que qualquer animal pode fazer é vagar sozinho. Esta raposa fofa está prestes a saber o porquê. Ela estava claramente cuidando de seus próprios negócios e tentando combinar seus passos com os da trilha deixada na neve. A águia, sempre vigilante, também estava ocupada fixando os olhos neste alvo fácil. Não ia perder tempo. A raposa solitária percebeu que tinha sido marcada como alvo, ficou sem escolha senão abandonar sua caminhada preguiçosa e correr para salvar sua vida. Justamente quando a raposa estava pegando o ritmo, a águia atacou de frente e a prendeu. A raposa tentou morder a águia, mas seu esforço foi por água abaixo quando a águia deu o golpe final. Número 17. Tubarão. Neste vídeo, uma grande águia careca lentamente caminha até um tubarão que estava encalhado em águas rasas. A águia parecia bastante preocupada com isso. O tubarão estava deitado lá. A coisa certa a se fazer neste momento é puxar o tubarão para um pouco mais fundo da água. Então, esta águia começou bem. Uma verificação para ver se o pobre tubarão estava ainda vivo. Um minuto depois, foi acompanhada por outra águia careca. Essas águias parecem muito semelhantes e podem ter mudado de posição. Aposto que é a segunda águia que começou a alimentar-se do tubarão. A primeira a chegar deve ser aquela olhando lá para longe. Número 16. Macaco. Esta arpia, uma das maiores águias do mundo, está prestes a preencher seu estômago vazio. Os alvos aqui eram os macacos que estavam ocupados alimentando-se. Ela decolou quase imediatamente e foi direto para o alvo. O grupo de macacos estava distraído, e quando notaram que a águia estava vindo em sua direção, eles começaram a balançar de árvore em árvore. Isso não foi um problema para a águia, pois ela pode manter os olhos em duas presas ao mesmo tempo. Por um momento, você pode pensar que a águia havia perdido o macaco, mas não. A águia agarrou o primata e foi em frente. Essa águia deveria estar morrendo de fome. Não perdeu tempo brincando com o macaco.
Número 15. Cervo. Carne de veado parece ser uma das favoritas da maioria dos animais carnívoros. Há algo sobre ela que os predadores não conseguem resistir. Esta águia estava confortavelmente descansando no topo de uma pedra, talvez salivando por sua refeição que está prestes a acontecer. Ela levou apenas alguns minutos para traçar estratégias antes de atacar. Pronto. Atacando o grupo de cervos, ela não foi de forma alguma intimidada pelo tamanho da presa. Mas o grupo de cervos, por outro lado, estava ciente do perigo que estava rapidamente aproximando-se deles. Então, eles imediatamente correram para salvar suas vidas. Literalmente. Você pensaria que a águia escolheria o cervo mais lento, mas não. Esta águia estava se movendo tão rápido que passou pelo cervo mais lento e pousou no outro, agarrando-o pelas patas traseiras. O cervo fez várias tentativas inúteis de libertar-se do poderoso poder das garras da águia. Ela conseguiu prendê-lo pelo pescoço e neste ponto o cervo está acabado. Número 14. Flamingo. Este grupo de flamingos estava apenas desfrutando graciosamente das águas frescas, como eles normalmente fazem. A calma nestas águas deve ter ensinado a eles como saber quando o problema está vindo em direção a eles. Neste caso, uma águia careca gigante começa a atacar. Os flamingos tentam se espalhar pela segurança. Não há muito que eles possam fazer, já que quase não havia espaço entre eles. A águia estava bastante confiante em sua habilidade de caça, e este grande número de flamingos apenas deu a certeza de que ela não perderia a refeição. Ela poderia ter pego um flamingo em qualquer lugar, mas foi em um que havia se isolado do grupo sem qualquer preocupação. A tentativa do flamingo de se salvar foi em vão. Havia outras águias no local, então esse pode não ter sido o último flamingo a perecer naquele dia. Número 13. Coelho. Coelhos são um dos animais mais adoráveis e não gostaríamos deles nessa lista. Mas devemos encarar a realidade. A natureza não é um lugar mais aconchegante para se estar. A sobrevivência só é concedida ao mais apto. Uma camuflagem vai bem, mas o branco casaco de pele deste coelho não estava fazendo isso. Tornou-se um alvo claro para a águia que lançou seu ataque contra este pobre coelho. Ciente do perigo iminente, o coelho levanta-se quando a águia começa o voo. O coelho correu. A velocidade com que ele salta é evidente na poeira que ele está levantando do chão. Lamentavelmente, este coelho não foi rápido o suficiente para fugir da águia mais veloz, que não hesitou em devorá-lo. Número 12. Gaivota. Para um pássaro que pode ver coisas que estão a 3 km de distância, tenho certeza de que não teve dificuldade em detectar as gaivotas. Afinal, suas penas coloridas e brilhantes são claras em entregá-las. Em um minuto, elas estão voando com a ajuda de suas asas. E no minuto seguinte, elas são transportadas pelas garras das águias. No mundo das águias, tudo acontece muito rápido. Eu não vou mostrar tudo o que acontece a seguir, mas você pode adivinhar. E antes de prosseguirmos, aqui está um rápido desafio para você. Se você deixar um curtir neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o botão das notificações em menos de 5 segundos, você terá 10 anos incríveis de sorte. Vai lá, tente, isso realmente funciona. Número 11. Cachorro. Adoraríamos que o melhor amigo do homem estivesse a salvo dessas aves de rapina. Mas, infelizmente, eles não estão. Eu sei que é o pior pesadelo para todo dono de cachorro dizer que, às vezes, as águias atacam cães. Nesse caso, se as garras não fizerem o trabalho, o bico terminará o que elas começaram. Tenho certeza de que você não quer esperar para saber se a águia está brincando ou caçando. Número 10. Urso. Sim, você ouviu isso certo. Um urso pardo. Essa águia tem muita coragem de ir atacar uma criatura tão grande. Mas espere, o tamanho não importa para as águias. Mas eu simplesmente não consigo entender como esta águia planejou derrubar esse urso que estava apenas de boas por aí. Ele claramente foi pego de surpresa. Um tapa na cabeça do nada. A águia parece perceber rapidamente que escolheu um alvo impossível. Eu duvido muito que ela tenha voltado para um segundo ataque.
Número 9. Crocodilo. Prepare-se para ver a crueldade da mãe natureza em ação. Esta mamãe crocodilo cobriu os ovos para mantê-los aquecidos e seguros. A águia parecia bastante relaxada. Alguns meses depois, os ovos começaram a eclodir e pequenos crocodilos apareceram. A mamãe crocodilo até os ajudou a chegar à água para aumentar suas chances de sobrevivência. Mas o drone da natureza, também conhecido como águia, estava bastante alerta. Enquanto os crocodilos são os reis da espreita, a águia parece dar uma chance para que eles se escondam. Mas, com apenas alguns minutos de idade, a águia rapidamente escolheu um dos bebês crocodilos antes de todos eles poderem chegar à água. À sua maneira, a mamãe crocodilo tentou salvar seu bebê, mas seu salto não foi alto o suficiente. Número 8. Leão. O leão pode ser o rei da selva, mas a águia não respeita títulos. Afinal, é o rei dos céus. Uma águia não perde tempo quando se trata de caçar, mas esta águia ganha pontos por paciência. Ela espera em um galho de árvores observando este grupo de leoas e seus filhotes. Obviamente, esperando o momento certo para carregar um dos filhotes. A chuva veio e foi, mas esta águia continuava lá, observando silenciosamente. Uma vez que as leoas estavam de um lado e os filhotes do outro, a águia sentiu que era a hora de atacar os leõezinhos. Mas do chão, um movimento bastante incomum. As águias operam à base de agarrar e voar, não pousar. Esta águia decidiu se aproximar dos filhotes pelo chão e devagar. Mas os filhotes eventualmente a notaram. Então, à medida que se aproximava dos filhotes, eles fizeram o que fazem de melhor. Sendo brincalhões e curiosos, eles pensaram que a águia estava lá para brincar. Mas, quando começaram a se defender, os filhotes perceberam que estavam enfrentando algo. Eles pareciam ter aprendido sobre trabalho de equipe caçando desde muito cedo, pois cada filhote ataca a águia. Para a sorte deles, a águia era fraca e mal conseguia se defender. Uma leoa interveio em algum momento e esses filhotinhos ganharam um lanche. Número 7. Cabra montesa. Cabra montesas, como as águias, não têm medo de altura. Na verdade, esta característica as mantém protegidas de predadores. Elas podem estar protegidas de muitos deles, mas para águias, elas estão ao pleno alcance. E isso não é uma coisa boa. Essas cabras montesas parecem saber disso. Assim que a águia decolou, as sábias cabras começaram a correr pelas pedras para se salvarem. Infelizmente, uma cabra não tão esperta ainda estava parada ali e tentou fugir um pouco tarde demais e estava prestes a pagar caro por isso. A águia agarrou-a pelo chifre e a arrastou das rochas. Enquanto as águias voam com 2 kg de carga em seus pés, esta em particular foi forte o suficiente para carregar muito mais do que isso. O mais interessante é que não parecia nem um pouco desconfortável com excesso de peso. Voou com sua presa por um curto período antes de finalmente largá-la a alguns metros acima do solo. Foi um longo caminho para baixo. A águia então encontra sua refeição morta e pronta para ser consumida. Número 6. Cobra. É difícil dizer quais animais conseguem assustar de fato uma águia, porque uma cobra cuspidora certamente não é um desses animais. Esta águia está bem ciente de que cobras podem ser sorrateiras e imprevisíveis, portanto, um alvo não tão fácil. A águia pousou só para ter certeza de que a cobra não escapou nem a machucou. A cobra não estava disposta a perder sem antes lutar e imediatamente se defendeu cuspindo veneno na águia. O pássaro não pareceu nem um pouco comovido. O máximo que fez foi dar um passo para trás, já que já havia se decidido que a cobra seria sua presa. A águia avançou e atacou a cobra, espremendo cada pedacinho de vida usando suas garras. Número 5. Canguru. Este pobre marsupial teve sua paz interrompida por uma águia que lançou um ataque aéreo contra ele. Para um animal que pode ter um dos chutes mais poderosos do mundo, esse problema teria sido facilmente resolvido. O único problema é que o problema em questão estava voando e tem uma ótima visão e um ótimo instinto. O canguru também teria corrido, mas a cerca não estava dando muito espaço para fugir.
A boa notícia é que o canguru teve alguns truques na manga. Ele se esquiva, indo constantemente para o lado oposto da águia e arriscou alguns chutes aqui e ali. E assim, a águia não teve escolha senão abandonar sua missão. Número 4. Preguiça. Com toda honestidade, este deve ser uma das brigas mais injustas de todas. Estamos falando de um experiente caçador altamente veloz contra o animal mais lento do mundo. Sim, as preguiças levam 1 minuto inteiro para cobrir uma distância de 30 centímetros. Você os encontrará principalmente dormindo penduradas de cabeça para baixo em uma árvore ou agarrando-se a um tronco, como essa preguiça aqui. Desde o momento em que a águia desceu, na hora da captura a preguiça mal tinha se movido. Você pode ver que ela estava realmente tentando se mexer rápido, mas não consegue levantar tudo rápido o suficiente. Pobre criatura, não teve a chance de se defender. Número 3. Guaxinins. Guaxinins são dotados de patas habilidosas, que podem quebrar quase qualquer coisa. Não é de se admirar que eles tenham se transformado em pequenos ladrões sorrateiros. Suas mãos hábeis são tudo o que precisam para manter suas bocas alimentadas. Por outro lado, as águias são muito territorialistas, especialmente em relação ao seu ninho. Elas devem atacar qualquer coisa que chegue perto dele. E esse guaxinim não recebeu este memorando. Ele se esforçou para subir 25 metros nesta árvore. Ele estava em uma missão: roubar os ovos da águia. Assim que chegou lá, a mamãe águia imediatamente começa a atacá-lo. O guaxinim foi bastante inflexível e realmente queria aqueles ovos. Mas, depois de alguns tapas daqueles 1 metro de asas, ele teve que recusar. Caso contrário, teria sido bem pior. A águia macho também reforçou a segurança só para ter certeza de que o guaxinim não subiria o ninho novamente. Número 2. Polvo. Um grupo de pescadores foi presenteado com uma visão bastante alucinante de uma águia agarrada entre os tentáculos de um polvo. Você e eu sabemos quem foi procurar problemas aqui. Se não fosse pela ajuda dos pescadores, esta águia teria tido seu último suspiro. Ela simplesmente voou para uma rocha íngreme e ficou lá repensando suas ações, talvez se lamentando porque teve como alvo um polvo. Número 1. Leopardo. Nenhum animal está seguro aos olhos de uma águia, mas o leopardo é tão implacável quanto a águia, e mais especialmente quando seus filhotes estão envolvidos. Nenhuma mãe está disposta a mostrar misericórdia quando seus filhotes estão em perigo, e esta mamãe leopardo está prestes a demonstrar exatamente isso. Ela havia deixado seus filhotes para buscar comida, e antes mesmo de estar completamente fora de vista, a águia achou que era a hora certa de atacar os filhotes. E, infelizmente, para o pássaro, esta mamãe leopardo estava muito atenta e seus instintos maternais entraram em ação. Em um piscar de olhos, o leopardo já tinha pulado de uma árvore para outra, bem no pescoço da águia. A boa notícia é que esses filhotes fofos não tiveram que ficar muito tempo sem comida. A águia os manteve ocupados enquanto a mamãe procurava por uma refeição melhor. E por hoje é só, espero que tenham gostado. Deixe nos comentários quais destes ataques foi o mais surpreendente para você. E se inscreva no canal para mais vídeos assim. Até o próximo. Tchau!